vamos fazer contato com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Oi, Glauco, bom dia a todos e a todas. Wagner, nós estávamos acompanhando aqui alguns trechos da CPI da Covid de ontem, com a narração da Ana Flávia Quitério, que teve a participação do diretor responsável na América Latina da Pfizer, Carlos Murilo. E vimos ali alguns pontos que foram abordados, como, por exemplo, a confirmação de que houve uma proposta original da Pfizer que foi simplesmente ignorada, na verdade 6 propostas, né, da Pfizer que foram ignoradas pelo governo brasileiro, o que acabou acarretando no atraso e que poderia representar, inclusive, até o final desse segundo trimestre de 2021, 4,5 milhões de doses a mais da vacina. Também tivemos aí a revelação de que Carlos Bolsonaro e o assessor Felipe Martins participaram de uma reunião com representantes da farmacêutica e também que o general Pazuello mentiu em uma audiência no Senado, porque ele havia dito, né, numa audiência semipresencial, que a oferta tinha sido de 6 milhões de doses só, quando a oferta foi de 70 milhões de doses. Que avaliação que você faz do dia de ontem na CPI da Covid, Wagner? Olha, Glauco, eu acho que vem ficando cada vez mais claro algo que já estava nas nossas cabeças, nos nossos entendimentos a respeito da condução que o governo fez ou não fez, né, dessa pandemia e da relação com as vacinas, sobretudo, né? Eu acho que essa semana, não apenas ontem, mas essa semana toda, ela traz, ela evidencia para a CPI, que é um órgão, né, oficial do Senado e, portanto, do Estado brasileiro, que houve negligência e mais do que isso, que essa negligência não foi algo que foi despercebido, uma não percepção do problema, mas houve uma intenção de não buscar a vacina e já desde o início da pandemia nós já tínhamos essa clareza, né, pelos especialistas, pelo nosso próprio conhecimento, né, do senso comum sobre como se trata uma doença causada por um vírus desse tipo, de que a vacina é a única saída, é a única solução, né? Então, houve uma absoluta falta de atuação, né, de quem deveria atuar para que as vacinas disponíveis fossem compradas o mais rápido possível, né? Dinheiro tinha, dinheiro tem, né? Os recursos para isso estavam colocados. Aliás, se o Brasil tivesse apenas dinheiro para apenas R$1 bilhão para fazer a compra das vacinas, ela deveria fazer isso, né? E o que nós vimos é que a constatação de que muitas vidas poderiam ter sido poupadas, dezenas de milhares de vidas, pelo menos, poderiam ter sido poupadas se a vacina fosse comprada no momento correto, né? Então, vai se desmontando essa fala que o Bolsonaro vem fazendo mais recentemente. Ontem, inclusive, na live dele, ele tentou jogar novamente, né, de que o depoimento do Carlos Murilo tinha apresentado as provas de que ele fez a compra no momento que foi possível, né? E, na verdade, mais uma versão sobre os fatos, algo que é muito típico desse governo, algo que é muito típico do Bolsonaro e dos seus apoiadores, né? Agora, nós vamos ver essa troca de versões, essa disputa pelas informações o tempo todo, né? Então, é muito difícil que a CPI ela consiga convencer aquelas pessoas que não querem ser convencidas e que já estão postadas num determinado lado dessa história, né? Agora, eu acho que ela precisa permanecer fazendo o seu trabalho de uma maneira isenta, né, e buscando informações. Acho que o depoimento de ontem foi muito importante exatamente por isso, porque foi colocado ali, né, o Carlos Murilo veio com muitas informações, né, veio bastante preparado e ele conseguiu apontar, portanto, que Pazuello mentiu, né, ali no depoimento anterior ao Senado, e que, enfim, por isso exatamente Pazuello está aí com tanto medo de comparecer à CPI.
E o discurso do presidente Jair Bolsonaro na live, ele vai ao encontro daquilo que já vinham falando os senadores governistas, né? Mas se trata de uma confusão, porque para você comprar, fazer ali a negociação justamente para adquirir os imunizantes, você não precisa ter aprovação da Anvisa. Tanto que a Coronavac foi adquirida antes de ter essa aprovação e também a Covaxin, né, da Precisa Medicamentos, o imunizante indiano, também foi fechada uma compra de 20 milhões de doses, sendo que ela nem foi aprovada ainda pela Anvisa. Então, os senadores jogaram A nessa... Sputnik também, né, Glauco? Pois é, a Sputnik também, que não tem aprovação. Então, na verdade, os senadores jogam nessa confusão, tentando confundir as pessoas de que né, a noção do contrato de compra e a questão da aprovação para o uso, para aplicação na população, e Bolsonaro também embarcou nessa. Aliás, tem sido uma estratégia recorrente dos parlamentares governistas, Wagner, essa questão de jogar na confusão, seja no conteúdo ou seja na forma? Eles vão continuar jogando na confusão o tempo todo, Glauco. Esse governo faz isso desde o início. O Bolsonaro fazia isso na campanha, Bolsonaro fazia isso ainda quando era deputado, né? Então nós estamos vivendo um momento de disputa política em que o jogo das versões ele é cada vez mais central nessa disputa política. O que está aparecendo é que cada vez mais o Bolsonaro vem perdendo a disputa das versões. Eu acho que cada vez mais vai ficando claro que às vezes ele mostra apenas uma parte dos fatos, né? Veja que quando ele dá muitos depoimentos contraditórios, então eu estava recuperando as informações sobre a questão do jacaré, quando ele disse que a vacina Pfizer, a Pfizer não se colocava ali no contrato que ela não se comprometia com eventuais problemas da vacina, e ele disse que as pessoas poderiam virar jacaré. Isso foi em dezembro, né? E, portanto, demorou muito que ele realmente admitisse que, a partir da liberação da Anvisa, ele pudesse fazer a compra. Ele vem destruindo a imagem das vacinas, ele vem tentando destruir a imagem das vacinas, e por isso muita gente não quer se vacinar, infelizmente, né, há muito tempo. Então, ele vai sempre jogar com essas declarações contraditórias, ora acontecem num determinado momento, num outro momento ele muda de versão, e ele vai jogar com o seu público exatamente trazendo à tona as versões que lhe favorecem, é claro, né? Agora, eu acho que a gente viu na pesquisa que saiu anteontem, no Datafolha, né, que há uma diminuição considerável assim da sua popularidade. Então, a gente precisa diferenciar, portanto, o que é a disputa das redes sociais, o que é a disputa no Twitter, a disputa no Facebook, nos WhatsApps da família, né? E aquilo que é a disputa que está acontecendo num campo mais geral das pessoas no Brasil, no eleitorado no Brasil. E ao que parece, né, o fato dele ter aprovado um auxílio emergencial muito aquém daquilo que é necessário, né? E o fato dele ser tão contraditório com relação às vacinas, e isso está ficando muito explícito nas CPIs, né? Porque aos poucos a CPI ela vai entrando na casa das pessoas e as pessoas vão percebendo que realmente esse governo errou muito e, pior, errou porque quis, né? E dentro dessa questão, a gente até observa ali parlamentares fazendo perguntas que é bem visível, na verdade, que o que eles buscam ali é uma edição de um vídeo ali, de um depoimento de determinado depoente, para depois circular nas redes sociais e impor uma narrativa que não necessariamente corresponde à verdade. Agora, você citou essa questão da queda de aprovação do Bolsonaro e da questão política mesmo. As pessoas vão percebendo o que é a realidade do governo. Nesse sentido, o que significa, por exemplo, o habeas corpus preventivo do general Eduardo Pazuello, que foi impetrado ali pela Advocacia Geral da União no STF, que pede para ele ficar em silêncio na CPI. Nós sabemos que isso, inclusive, é um direito constitucional. Ninguém é obrigado a falar qualquer coisa que possa incriminar, né, a si mesmo. Agora, no sentido político, isso é muito ruim, não só para a imagem do Pazuello, do governo, mas para a imagem das Forças Armadas também, Wagner? Sem dúvida. As Forças Armadas, elas, né, acho que percebem que entraram numa grande furada, numa grande barca furada, que é o governo Bolsonaro.
E essa posição do Pazuello, que já passava por momentos muito difíceis quando era ministro, e agora com a CPI voltou a passar por... Né, provavelmente ele não deve repousar a cabeça sobre o travesseiro, não deve conseguir dormir à noite, porque ele sabe que ele deve, ele sabe que ele foi incompetente, e o habeas corpus preventivo ele vem se somar a essa ausência naquele primeiro chamado há 2 semanas atrás, que ele não respondeu. Né? Eu penso que para a imagem das Forças Armadas, para a imagem do Exército, isso é péssimo, né? Porque as pessoas admitem que quando a pessoa reconhece o erro, não é, Glauco? Isso até pode parecer algo nobre, né? Um gesto, e as pessoas percebem isso. Agora, ninguém admite uma pessoa, uma autoridade que fuja das suas responsabilidades ou que fuja do seu dever de prestar informações aos senadores, mas também a toda a população brasileira. Então, eu acho que a Covid ela está na cabeça de todo mundo, ela talvez seja o fenômeno vivido pela sociedade, pelo mundo, né? O fenômeno atual, o fenômeno mais recente, que tem tomado a vida das pessoas, e essa não presença, ou pelo menos esse calar, né? Se Pazuello realmente ficar calado, conseguir esse habeas corpus de poder ficar calado, realmente vai ser uma grande derrota para o governo, para as Forças Armadas, para ele próprio. E acho que a gente vai ver ainda muita coisa nessa CPI. A gente precisa... A CPI ainda não completou um mês. É provável que a gente fique aí mais 5 meses nesse processo todo. E realmente a gente não sabe como isso vai acabar. Eu acho que vamos esperar qual vai ser a decisão do ministro Lewandowski hoje, mas acho que já o pedido da AGU para que ele possa ficar calado é algo que desmoraliza o governo e as próprias Forças Armadas. E Wagner, você citou a pesquisa Datafolha, né, referente à aprovação do governo de Jair Bolsonaro. Também tivemos aí o levantamento feito pelo mesmo instituto em relação às eleições presidenciais de 2022. Ali o ex-presidente Lula aparece com 41%, Bolsonaro tem 23% e todos os outros candidatos somados têm 24%, o que mostra uma dificuldade em relação a essa candidatura da chamada terceira via ou do centro democrático. Enfim, tem várias expressões aí relativas a esse tipo de postulação. Diante dessa dificuldade que existe para essa terceira candidatura, Wagner, você acha que parte da elite brasileira pode voltar os olhos para o ex-presidente Lula, já que você tirando toda a parte de preconceito que essa elite tem em relação a Lula, em relação ao PT, na prática os governos petistas não representaram grandes perdas para esse setor, embora a gente veja, né, até ontem a gente não pode ignorar que quem faz parte da elite e corrobora com o discurso dela, seja a mídia tradicional ou parte significativa dela. Ontem no Jornal Nacional citou-se ali o Datafolha relativo à aprovação do governo Bolsonaro, mas se omitiu a pesquisa referente a 2022, se omitiu o nome de Lula. O que você acha, Wagner? É verdade, eu acompanhei o Jornal Nacional por dever de ofício, né, Glaucio? Eu penso que depende muito do Lula, né? Acho que depende muito também do quanto Bolsonaro vai ou não se desgastar ao longo desses próximos meses, né? Acho que o Lula tem feito gestos de que quer dialogar com o Brasil todo, né? O Brasil está realmente muito machucado, né? Eu acho que o país está muito machucado. Esses processos todos que advêm desde mesmo da eleição da presidenta Dilma, né, em 2014, toda essa tensão política que veio se acumulando ao longo desses anos, isso desgasta muito a população de maneira geral, mas também o próprio empresário que quer tentar fazer um investimento, né, as pessoas que estão em busca de emprego, tanta gente que está sofrendo muito, e a pandemia ela reforçou isso tudo, né? Então, acho que há uma possibilidade, sim, de que uma parte ainda, né, que esses 41% que o Lula apresentou, que eles venham a se somar ao longo dos próximos meses, porque o Lula, quando foi governante, quando foi presidente, fez um governo muito amplo, né? Fez um governo muito amplo, um esforço realmente nacional para desenvolvimento, para geração de empregos,
os bancos ganharam muito dinheiro, os empresários ganharam muito dinheiro e os trabalhadores e trabalhadoras também melhoraram de vida, né? Então, eu acho que há essa possibilidade. E eu vejo que a tendência é que Bolsonaro se desgaste cada vez mais, mas eu não sou daqueles que entende que Bolsonaro está morto na política e está morto nessa disputa. Eu acho que uma boa parte das elites brasileiras elas continuam muito refratárias ao PT, à figura do presidente Lula, né? E a essa possibilidade de que elas venham a eventualmente ter mais conflito, né, num novo governo Lula. Porque acho que um novo governo Lula ele deve ter uma cara muito marcada, né, pelo combate à desigualdade social, que é abissal no nosso país, e aí essas elites elas vão ter algum receio, né? Esse não é o projeto do Bolsonaro, esse não é o projeto do Paulo Guedes, e esse não é o projeto de muitos daqueles que estão ali disputando o terceiro lugar, né? Ninguém ali, a não ser Lula e a não ser essa candidatura novamente do presidente Lula, pode fazer o combate às desigualdades. Então, vamos ter que aguardar um pouco, mas eu acho que o gênio político do Lula pode fazer com que ele possa caminhar, inclusive, para, quem sabe, uma das possibilidades é que ele possa vencer no primeiro turno, né? Se isso não aparecer, se não aparecer um novo candidato que possa competir com ele. Eu acho que não está descartada a possibilidade de um crescimento de uma terceira via. A gente sabe que a mídia, né, a grande mídia, ou a mídia grande, melhor dizendo, quando ela compra a ideia de um candidato, ela acaba levando esse candidato à frente. A gente viu isso com Fernando Collor, por exemplo, né, que era um candidato absolutamente inexpressivo em 89, e a Globo trouxe Fernando Collor, né, criou uma narrativa toda do Fernando Collor como combatente de Marajás, alguém que combatia a corrupção, e o Collor acabou ganhando as eleições. Então eu penso que todas as possibilidades ainda estão muito abertas nesse momento. Nós estamos em maio, então falta aí mais de quase um ano e meio para as eleições. Mas, claro, Lula está fazendo sinais de que quer dialogar com todos, né, com todas as classes, com todos os setores da sociedade brasileira, e ele tem muita capacidade para fazer isso, né? Tá certo, Wagner. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Grande abraço, Glauco, a todos os ouvintes, a todo o pessoal da rádio. Um grande abraço. Abraço. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.